Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Também é um prazer estar aqui. É sempre um prazer também falar dessa tese, porque foi uma tese realizada, como muitas teses são, principalmente aqui na França, e eu acho que o Brasil também está seguindo esse caminho, teses realizadas sem nenhum financiamento, né? O que nos obriga a pesquisar em uma situação de precariedade material bem grande. Então, foi essa tese, claro, ela é sempre um prazer falar dela, porque foi um trabalho muito árduo, que demorou bastante tempo, 7 anos, para ser finalizada. E, inclusive, eu ia falar durante a apresentação, mas posso falar agora, uma das razões também pela escolha geográfica, porque a maioria das entrevistadas são pessoas que residiam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Belo Horizonte. São mulheres oriundas de várias regiões do Brasil, mas que estavam nessas regiões no período das entrevistas, em 2014 e 2015, porque eu tive que fazer essa escolha justamente porque foi impossível viajar ao Brasil para realizar as entrevistas devido à falta de financiamento. Então, essa também foi uma escolha geográfica que, bom, eu queria ter entrevistado mulheres de outras regiões que estão no norte, nordeste, mas não tinha meios para isso. Então, vamos lá para apresentar a tese. Primeiro, eu gostaria de falar o porquê eu escolhi essa temática. A tese, o título da tese, então, são Mulheres Negras nos Movimentos de Esquerda durante a ditadura no Brasil, 1964, 1985. Eu escolhi essa temática porque quando eu comecei a pesquisar sobre a história, isso já no Brasil, na minha primeira graduação, entre 2001 e 2005, na cidade de Valadares, em Minas Gerais, eu vi que tinha... A gente vê as mulheres negras, né? Assim, nas fotos, nos jornais, só que quando a gente vai para as referências bibliográficas, para os livros, tinha uma ausência, né? Tem uma ausência muito importante ainda. Então, quando a gente, né, pesquisa a ditadura, a gente vê no primeiro momento que esses militantes eles aparecem enquanto homens brancos da classe média e alta, escolarizada. Depois tem todo um trabalho das mulheres para inserir as mulheres nessa história, só que permanece ainda as mulheres brancas da classe média, intelectualizada. Tem também um trabalho para inserir os negros, só que eles são, na maior parte do tempo, homens, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha uma falta, uma ausência das mulheres negras nas referências bibliográficas. Foi também uma razão pela qual a tese demorou bastante também para ser finalizada. Então, foi um primeiro motivo pelo qual eu escolhi essa temática. Um outro motivo foi quando eu comecei a pesquisar, então eu fui conversar com os professores, inicialmente com os professores, e depois com algumas militantes, e quando eu perguntava se essas pessoas tinham conhecido outras mulheres negras na militância de esquerda, frequentemente a resposta era não, né? A resposta instantânea, a primeira resposta é não. E aí, à medida que a gente ia conversando, eu ia percebendo que sim, tinha uma ali, outra aqui, né? Elas estavam vários, assim, mas não tinha aquela assim, não tinha aquela resposta direta, clara, assim, clara, essas mulheres participaram, você pode contratar tal pessoa e tal pessoa. Não. Ela era uma resposta que vinha muito devagar. E, normalmente, no final das discussões, depois de muita argumentação, aí eu conseguia ter um nome aqui, um outro nome ali. Só que tudo isso foi muito difícil. Então, essa foi uma outra razão pela qual me interessei por essa temática, porque a gente vê que citar o nome de mulheres negras, militantes políticas nos movimentos de esquerda durante a ditadura ainda não é uma prática que vem assim de maneira espontânea, né? Como poderia ser o caso para os homens brancos, né? Ainda não é tão espontâneo. Então, ainda existe essa invisibilidade.
Então, falei, não, vou investir mais porque é uma temática né, que precisa ser estudada. Então, eu fui começar a fazer as primeiras pesquisas bibliográficas, né? E como vocês são historiadores, vocês trabalharam com a ditadura, com os movimentos de esquerda, vocês, né? Ou mesmo antes, no período anterior, desde o final do século XIX, porque a minha tese eu comecei a dar uma atenção mesmo, inicialmente ao final do século XIX até os anos 80 do século XX. Então, quando a gente começa a pesquisar nas bibliografias recentes, a gente vê que o protagonismo, né, nos movimentos de esquerdas brasileiros desde o século XIX, então, protagonismo nos movimentos anarquistas, comunistas, socialistas, eles são atribuídos aos imigrantes de origem europeia, no primeiro momento, né, no final do século XIX, e nos anos posteriores, com a criação do Partido Comunista, principalmente a partir de 1922, esse protagonismo é atribuído aos descendentes, né, dos europeus, então, no caso, os brasileiros, mas brasileiros considerados brancos. Então, ainda vai se consolidar no final do século XIX, entre os cientistas sociais, que os militantes dos movimentos de esquerda são homens brancos de origem europeia, no primeiro momento, e depois homens brancos brasileiros. E aí, né, vem o que eu falei inicialmente. O que isso vai causar na história? Literalmente, ela vai inibir a formulação de análise crítica sobre os problemas provocados pelo racismo, né? E principalmente em referência à ideia que legitima a impraticabilidade de uma cultura política entre os trabalhadores negros que foram escravizados. Então, vai aparecer aquele discurso que, eles eram escravos, então eles não eram, né, eles não participaram de movimentos políticos, seja eles qual for. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que vai fazer com que as populações negras da primeira metade do século XX, elas não vão aparecer enquanto personagens, né, do que a gente chamaria dos, entre aspas, os verdadeiros operários, né, que vão constituir esses movimentos sociais de esquerda. E, é claro, ele vai aparecer uma história única, né, influenciada pelos modelos de industrialização e do capitalismo ocidental, né, que vai escrever uma história enfatizada numa supremacia cultural e racial dos brancos, onde eles são os únicos que aparecem enquanto militantes políticos, enquanto os protagonistas desse movimento social de esquerda que vai surgir no final do século XIX. Então, na primeira parte da tese, quando eu consegui, que eu fiz uma primeira análise sobre essa questão da história em si, em relação às populações negras e os movimentos de esquerda, que eu comecei, então, a escrever a tese, numa primeira parte, o objetivo principal foi apontar pistas que nos permitem pensar que os negros, na qualidade de trabalhador, eles eram, antes de mais nada, trabalhadores, que estavam inseridos no regime escravagista. Então, eles eram os primeiros interessados a modificar esse sistema e a criar uma sociedade mais igualitária. E esse movimento, né, de abolição, que vai acontecer no final do século XIX, ele é paralelo à entrada das ideologias anarquistas e comunistas no Brasil. Então, o primeiro objetivo foi mostrar que os negros, enquanto trabalhadores interessados pela transformação da sociedade, agindo paralelamente à introdução dessas ideologias de esquerda, eles provavelmente se interessaram e, claro, acredito que eles participaram dos movimentos revolucionários. Então, algo que ainda não é dito muito na história, mas qual seria a posição, então, desses abolicionistas negros, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, né, que vai escrever o Romance Úrsula, ou mesmo a gente pode citar Luiz Gama, um pouco depois, André Rebouças, né, por exemplo, José de Patrocínio, Cruz e Souza. Qual é a posição desses abolicionistas em relação aos movimentos revolucionários?
né? Isso ainda é pouco estudado. Eu não consegui fazer essa análise na tese, mas é algo que eu pretendo desenvolver ainda. Nesse primeiro momento, eu dei pistas, porque era algo que me interessou, só que, claro, né, um período extenso, do final do século XIX até os anos 80, eu tive que fazer certos recortes, né, de análise, porque não teria como. Então, no primeiro capítulo, eu tento mostrar que a resistência das mulheres negras à ditadura nos anos 60, ela o primeiro ponto é que ela é resultado da participação, então, dessas mulheres nos movimentos anarquistas e comunistas desde o final do século XIX. Ele não é algo que aparece nos anos 60. Ele é uma consequência de uma história de lutas das comunidades negras brasileiras desde, pelo menos, né, desde o final do século XIX, sabendo que, claro, esse processo a gente pode ir até as primeiras populações africanas que foram levadas ao Brasil. Então, foi assim que eu comecei a pensar o capítulo 1, como consequência de uma luta histórica que data que perdurou durante todo o século XX. Eu peço desculpas se algumas palavras saírem meio afrancesadas, porque às vezes quando a gente muda de língua assim, dá uns reflexos meio estranhos, nem sempre a gente controla. Então, primeiro eu analisei a opinião dos movimentos anarquistas e comunistas no que diz respeito à ideia de negros e negras enquanto trabalhadores. Então, né, se esses movimentos viam o negro como trabalhadores e, dessa forma, militantes políticos, porque quem é o sujeito que o movimento de esquerda pretende representar? O trabalhador, né? O trabalhador operário e o trabalhador do campo. E hoje, nós que conhecemos o Brasil, quando a gente pensa quem são os operários e os trabalhadores do campo no Brasil, são os negros, são os indígenas, né? Então, se existiu um movimento operário no Brasil, se existiu um movimento camponês no Brasil, e se ele data do final do século XIX, ele é negro, ele é indígena, porque são eles que estão trabalhando. Então, a minha ideia é ver em qual medida, né, esses movimentos revolucionários vê os negros enquanto trabalhadores e enquanto militantes políticos. Por quê? Porque, por um lado, em razão, então, dessa anterior condição de trabalhadores escravizados, eles vão ser considerados, no discurso geral, como sem tradição de luta coletiva. Como eu disse inicialmente, como pessoas que não participaram da política, né? Esse discurso que vai aparecer frequentemente, que eu discordo totalmente. E, por outro lado, as reivindicações de caráter antirracistas vão ser vistas como secundárias. Só que a gente sabe que pelo menos aí eu estou fazendo esse recorte temporal, então eu estou me situando no final do século XIX. Desde o final do século XIX, os negros, eles se organizam em movimentos antirracistas. Então, a gente tem vários. Um historiador que trabalha muito com essa temática é o Petrônio Domingues. Ele escreve sobre vários movimentos que estão já organizados em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, várias outras regiões, desde o final do século XIX. E os negros sempre vão trabalhar em favor de uma organização política, onde eles vão colocar em favor da educação da população negra, da luta antirracista, de uma inserção no mercado de trabalho, né, nas universidades. Então, essa luta existe há muito tempo, essa luta antirracista. Então, em que medida os movimentos revolucionários eles vão ver essas organizações como secundárias. Primeiro a luta de classe, depois a questão do racismo. Então, essa foi principalmente a primeira parte da tese. E se, por um lado, esses movimentos de esquerda eles vão ter essas discussões, por outro lado, o movimento de esquerda também, ele será responsável pela emergência de novos temas e personagens, né? Então, e eles vão introduzir estratégias populares de mobilização. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu trabalhei muito com o movimento anarquista. Eu não consegui identificar nome de mulheres negras, porque, claro que
Bom, identificar o nome de uma mulher negra anarquista nos anos 10 não será tarefa fácil, e então, assim, até agora não foi possível, mas é um dos meus objetivos. Por quê? Porque quando a gente estuda o movimento anarquista, então, principalmente as greves de 1917 e 1919, a gente vê que essas greves vão acontecer aonde? Nos bairros populares, nos bairros desfavorecidos. E, mais uma vez, quem são as pessoas que vivem nesses bairros? As populações negras. Então, se os movimentos anarquistas estão articulando, né, com a questão da luta operária, da luta camponesa, e, ao mesmo tempo, lutando contra a carestia de vida, né, contra a pobreza, a precariedade, e as infraestruturas dos bairros, né, melhores condições de moradia e tudo, nos bairros desfavorecidos, mais uma vez, então, quem é essa população interessada? A população negra. Então, eu comecei a pensar nos movimentos anarquistas como um movimento constituído principalmente pelos negros e principalmente pelas mulheres, porque nos movimentos de bairro, a gente sabe que as mulheres são extremamente importantes, porque eles estão conectados com a questão do lar, né? Com a questão da moradia, da alimentação. Então, as mulheres sempre foram protagonistas, e os historiadores escrevem sobre isso, sem analisar o caráter racial. Então, eu comecei a ver em que medida as mulheres negras também poderiam estar presentes nesses movimentos anarquistas já nos anos 10. Essas mulheres trabalhadoras residentes dos bairros populares, criando nesse momento uma relação simbiótica entre movimentos de esquerda e associação de bairro. Esse tipo de análise é muito feito nos anos 60, só que de uma maneira ainda muito vertical, como se a população branca fosse até os bairros populares explicar para as mulheres negras o que elas têm que fazer, né? O que seria a luta contra a carestia. Então, eu tentei, ou pela melhor infraestrutura, então, eu tentei pensar essas mulheres como líderes desses movimentos, e não somente como pessoas que recebiam informações oriundas de moradores exteriores a essas localidades e colocavam em práticas as políticas. A gente pode citar um tema, um personagem sobre essa emergência de novas temáticas que foram proporcionadas pelos movimentos de esquerda. Um desses personagens, no caso eu vou citar um homem, porque foi o primeiro foi o primeiro, não, já foi muito difícil, mas foi um que me apareceu, o Minervino de Oliveira. O Minervino de Oliveira, ele foi concorrente do Getúlio Vargas nas eleições de 1930. Ele era um operário, um homem negro, operário. Ele concorreu com Getúlio Vargas nas eleições de 29. Só que o Minervino, ele é um personagem completamente esquecido da história. A gente fala do Getúlio, né? Livro sobre o Getúlio não falta. A gente fala também do outro concorrente, o Júlio Prestes, mas quando Minervino é um personagem, Minervino era do Partido Comunista. Sem esquecer também que o Partido Comunista, nesse período, nos anos 20, tem o que a gente chama de a fase obreirista, né? Que é justamente ele vai tentar fazer com que os dirigentes sejam, no máximo possível, oriundos das camadas populares. Então, ele vai expulsar várias pessoas que são consideradas pequeno-burguesas, e é nesse momento aí que o Minervino, que é um operário negro, participa como protagonista, além de vários outros personagens que também estão presentes nesse período. Então, esse foi o capítulo 1, a ideia principal foi essa, mostrar essas mulheres negras presentes desde os movimentos anarquistas. E, com medida, os movimentos anarquistas também se interessavam, né, pela essa participação das populações negras. O segundo capítulo, eu já tentei trabalhar a questão da introdução dessas ideologias de esquerda nesses espaços tradicionais de mobilização coletiva das comunidades não brancas. Então, né, como essas mulheres poderiam ter, como elas fizeram, como elas introduziram essas ideologias em favor das lutas que elas estavam, né, conduzindo nesse período. Então, eu me interessei, né, então, se de fato as trabalhadoras negras, elas se interessaram pelas teorias anarquistas e comunistas, até que ponto elas se sentiram envolvidas
pelos princípios revolucionários de justiça social e de que maneiras elas vão se tornar agentes e líderes das mobilizações dos movimentos populares. Além disso, de que maneira suas estratégias foram responsáveis pela articulação entre sindicatos e associações de bairros, continuando essa ideia que eu comecei desde o final do século XIX, e como o emprego dessas práticas, né, como serão usadas como recurso para responder às suas demandas de alimentação, moradia e também direitos trabalhistas, claro, né? Então, uma primeira questão assim que eu coloquei, que eu acho assim, muito interessante, é que a gente fala muitos historiadores falam da circulação, principalmente durante a ditadura de 60, da circulação de populações brancas nos bairros periféricos, né? Então, assim, muitos militantes, quando eles eram, né, clandestinos, precisavam de um refúgio, muitos iam para a favela. E é pouco questionado essa ida para os bairros populares, porque a gente não sai de um bairro, né, classe alta e vai para a favela e entra na favela como se fosse uma terra de ninguém. Então, se essas populações dos bairros, né, que esses militantes classe média, alta, entram na favela enquanto clandestinos, é porque a população local aceitou. É porque a população local acolheu. E se a população local acolheu, é porque ela era militante de esquerda também. Porque se ela não fosse, ela não acolheria. Se ela não estivesse diretamente interessada por essa luta, eles não entrariam de maneira alguma, né, nesses bairros. Também não residiriam, poderiam até entrar, mas não iam refugiar na casa dos moradores. Né, entrariam e sairiam. Então, essa é uma questão também que eu me coloco, né, porque a história fala desse processo, mas não analisa mas analisa de uma maneira muito vertical. Então, se tem essa circulação, é porque a população local estava de acordo. Então, como explicar então essa fluência, né, ou essa solidariedade, essa conscientização política, né, dos grupos anfitriões? E se no primeiro capítulo, então, eu me interessei por esses movimentos anarquistas, já no segundo capítulo, eu vou me interessar principalmente, a partir de 1945, pelos comitês democráticos populares. 45 é o final da ditadura de Vargas, então tem toda né, o Partido Comunista ficou na clandestinidade durante vários anos, então tem todo esse retorno do Partido Comunista na cena política como um grupo que não podemos esquecer que também foi um dos principais personagens que ajudou a queda de Hitler. Então, o comunismo volta, né, chega em 45, não só no Brasil, mas como na Europa, né, final da Segunda Guerra Mundial, como personagem da luta contra o fascismo. Então, ele vai ter uma cota muito importante em 45, o Partido Comunista né, tem uma autora, Monteiro, que diz que é um período de muito entusiasmo político, onde o Partido Comunista tem um papel muito importante. Então, ele vai consolidar esses comitês democráticos populares em 45. Mais uma vez, como para os anos 10, é uma articulação entre a luta de classes, então a luta por direitos trabalhistas, a luta por melhores condições de trabalho e a luta por melhores condições de vida. Então, mais uma vez, a gente vai ver essa articulação entre o movimento de esquerda e os movimentos de bairros, porque esses comitês eles serão consolidados nos bairros populares, mais uma vez. Então, mais uma vez, as mulheres negras são obrigatoriamente protagonistas, não tem nem como, assim, como pensar esses comitês sem pensar as mulheres negras, né? Então, eu vou tentar, eu vou investir nesses comitês para mostrar que a própria ideologia e a própria prática do comitê, ela era feita de maneira que permitia a atuação das mulheres negras enquanto líderes, não somente enquanto simpatizantes. Também vou analisar um segundo ponto que eu vou analisar, aí nós vamos para os anos 60, que é a Federação da Associação de Favelas do Estado do Guanabara, aí no caso, principalmente o Rio de Janeiro, que é fundada
em 63, e que é fundada de maneira muito próxima aos movimentos de esquerda. Então, nessa Federação de Associações de Favela vai ser muito perseguida pela ditadura porque ela é considerada como subversiva. Só que, mais uma vez, muitas vezes, essas associações de favelas, elas são analisadas. Aqui está a associação de favela e aqui estão os movimentos de esquerda, como se fossem dois grupos distintos que foram perseguidos pela ditadura. Só que durante a tese, o que eu tentei defender é que eles não são dois grupos distintos. A Federação de Favela é consolidada por militantes de esquerda. Então, se a associação ela é perseguida, é porque os seus dirigentes são militantes de esquerda, são militantes comunistas, né? São militantes do que a gente vai chamar também das novas esquerdas, que vão criticar muito o Partido Comunista. São militantes considerados subversivos e que defende todas as, né, que defende, que estuda, que reivindica, que escreve, porque eles escrevem muito também. Isso é uma coisa também que a gente tem que pensar, no sentido que a população negra sempre escreveu muito jornal, sempre escreveu livros, escreveu panfletos, usou todos os meios de comunicação possível para difundir a luta deles. Então, esses militantes das associações que surgem em 63 são militantes de esquerda. Essa é a principal argumentação do segundo capítulo, os comitês democráticos e as associações de favelas, enquanto espaços onde as mulheres negras atuaram enquanto simpatizantes, tudo bem, né? Mas também enquanto líderes políticas, enquanto pessoas que organizavam os movimentos de esquerda brasileiros. Então, personagens principais da luta contra a ditadura ou de Vargas, ou a ditadura dos militares, civil-militar, nos anos 60. No terceiro capítulo, então, eu vou trabalhar com as trajetórias de vida, com as histórias de vida. Nesse momento, eu tentei, assim, sair um pouco então, dessa dinâmica entre movimento de esquerda e movimento de bairro, e eu entrei principalmente nos movimentos estudantis, então, nos movimentos universitários. Eu me interessei por esse ponto porque os movimentos estudantis, o espaço universitário, é um espaço historicamente considerado como branco, né? Como ocupado pelas populações brancas, a classe média intelectual. Então, com o objetivo de mostrar que as mulheres negras, mais uma vez, elas não estavam somente nas favelas ou nos morros, mas elas estavam também nas universidades, né? O objetivo até é mostrar que, na verdade, que elas estão em todos os lugares, em todos os espaços políticos que existiu no Brasil desde o final do século XIX. E que se a gente não vê, a gente que eu digo, né, os historiadores, é porque, né, por várias razões, inclusive o fato de não ter tido, no primeiro momento, um interesse, porque a gente tem que se perguntar quem escreve a história, né, e para quem se escreve a história. Então, considero que as mulheres negras estão em todos os lugares onde se consolidou um movimento social de esquerda no Brasil, inclusive nos movimentos estudantis, que são considerados um foco da resistência contra a ditadura a partir de 64. E que também lutou muito contra a ditadura de Vargas. E os movimentos estudantis, eles têm, né, a característica de estarem nesse período mobilizados, né, antes do período anterior a 64, no que a gente chama da coalizão radical pró-reformas, ainda no governo de João Goulart, que essa é uma coalizão que vai existir, considerando que a Revolução Brasileira ela é próxima, ela é iminente. Então, vai existir todo um movimento social no Brasil antes de 64 para colocar em prática as reformas de base, a reforma agrária, a reforma fiscal, várias reformas que estão em pauta nesse período. Então, eu considero que essas mulheres, antes de 64, elas já faziam parte desses movimentos estudantis que estão mobilizados nessa coalizão radical pró-reforma, e após 64, na luta contra a ditadura.
e, né, com esse objetivo do retorno da democracia. E, paralelo a essa ideia, eu trabalhei em qual medida essas mulheres também estavam interessadas por essa luta, pela luta feminista e antirracista, que também se consolida de uma outra maneira nesses anos, porque eu acredito também que essas lutas datam desde o final do século XIX. Né, as lutas contemporâneas, porque elas são mais antigas, né, o que a gente chama desses movimentos contemporâneos. Então, para muitas dessas mulheres negras, os movimentos estudantil, ele representou um real espaço de participação política, né? Sendo que, a partir de 61, com a União Nacional dos Estudantes, com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eles vão intervir nessa campanha da legalidade, o qual tinha como objetivo, no primeiro momento, garantir a posse de João Goulart, e, no segundo momento, as reformas fiscal, bancária, administrativa e agrária. E algo que é interessante também nesse momento é que esses movimentos estudantis, eles estão estreitamente articulados com as ligas camponesas, o Operário Urbano do Comando Geral dos Trabalhadores, da CGT, os oficiais subalternos das Forças Armadas, os setores da Igreja Católica, os grupos das novas esquerdas, os artistas, os intelectuais, entre outros. Mais uma vez, eu retornei à mesma questão. Se a gente considera, talvez, que os artistas intelectuais fossem pessoas brancas, mais uma vez, quem são os integrantes dos movimentos camponeses, dos movimentos operários, os subalternos das Forças Armadas, as igrejas católicas, os membros das igrejas católicas das paróquias mais modestas, né, principalmente das regiões do interior do Brasil. Então, se o movimento estudantil está diretamente articulado com esses grupos políticos na luta pela reforma e a instauração de uma revolução no Brasil, os movimentos estudantis estão estreitamente articulados com as populações negras. Então, tem uma razão pela qual essas mulheres se identificam também com os movimentos estudantis. Não é somente o fato delas serem estudantes, é também o fato desses movimentos estar ligados com os movimentos populares, movimentos de base. Então, então eu considero que se certos espaços são brancos, outros são predominantemente negros. Essas mulheres, elas são, o que elas têm em comum? Né? Então, primeiro que elas são todas integrantes do movimento estudantil, elas têm origens humildes, todas elas são originárias das camadas populares. Tem uma militante, a Helenira, que o pai dela é doutor em medicina, só que o pai dela, mesmo sendo doutor em medicina, é um homem que veio de uma família operária, ele mesmo trabalhou como operário durante anos, antes de conseguir fazer os estudos. Então, mesmo se ele atingiu um nível de estudo alto, ele mesmo é oriundo de uma família modesta. Então, Helenira, família, fora o pai dela, o resto da família de Helenira é de origem humilde. Então, elas têm todas esse ponto em comum. Elas também, os pais delas têm trabalhos, o que a gente, né, pode chamar de trabalhos precários, pouco remunerados, ou com remuneração baixa. Então, são empregadas domésticas, operários, agricultores, autônomos, pequenos funcionários públicos. É interessante também que o pai de algumas e as mães de algumas delas já haviam sido militantes políticas dos anos 30, 40, 50. Então, elas têm uma trajetória política na família, militantes políticos de esquerda e militantes antirracistas. Tem uma militante, que é a Santinha, que é a madrinha dela, a Maria Aragão. Eu trabalhei com a trajetória da Maria Aragão na tese. Ela, nos anos 50, já se articulava com vários movimentos de mulheres. Na minha tese, eu não faço essa dicotomia entre movimento de mulher e movimento feminista. Eu considero que esse é um termo que... Eu não sou muito assim, a favor do termo, porque eu acredito que o movimento de feminista, independente das reivindicações, eles são movimentos
independente como se diz, mesmo se luta por direitos políticos, como pode ter sido esse movimento no começo do século XX, são movimentos que lutam pela transformação de uma sociedade pelo direito das mulheres. Então, eu não faço essa dicotomia na minha tese. Então, essas mulheres têm esses pontos em comuns. A maioria tem pais que já haviam sido militantes políticos. Elas vão todas atuar enquanto simpatizantes, militantes ou líderes dos movimentos estudantes, e elas vão também articular, paralelamente, todas as temáticas dos movimentos feministas e antirracistas. Então, elas vão, durante toda a ditadura, circular entre esses movimentos de esquerda, feminista e antirracista, considerando que nos anos 80, essa atuação nesses três movimentos vão permitir o que muitos historiadores, quando eles analisam os anos 80, principalmente as historiadoras negras, vão trabalhar com a questão da consolidação dos movimentos de mulheres negras. Tem um discurso na história que aponta muitas mulheres negras como militantes políticas a partir dos anos 80, quando trabalha um pouco a questão dos anos 80, então emerge as mulheres negras, as mulheres índias, as trabalhadoras rurais como protagonistas. Eu acredito na tese que essa emergência das mulheres negras nos anos 80, como militantes políticas nesses movimentos de mulheres negras, que vão articular essas três temáticas de esquerda, feminista e antirracista, é fruto de uma luta que vem desde o século XIX. Então, toda a minha tese é nessa base de uma continuidade de luta que permite, nos anos 80, essa emergência, essa visibilidade, essa entrada na cena política dos movimentos de mulheres negras. Então, foi um pouco no objetivo de mostrar esse ponto também. Essas mulheres, elas vão se engajar na luta armada, por exemplo, é o caso da Helenira Rezende de Souza Nazaré e da Lúcia Maria de Souza, que vão participar da guerrilha do Araguaia e que serão assassinadas pelos militares. Outras vão se exilar na Europa, como é o caso da Arabella Pereira Madalena, que, inclusive, eu estou escrevendo outro texto sobre a trajetória da Arabella, que é muito interessante, porque a gente tem muitos trabalhos sobre as mulheres exiladas na Europa, mas, mais uma vez, a temática racial ela está um pouco invisível. E a Arabella é uma mulher que vai atuar nesses movimentos de mulheres exiladas. Então, todos esses trabalhos históricos sobre essas mulheres que se exilam na França, no caso, a Arabella veio para a França, que se exilam na França, ou outras que possam ter ido para o Portugal, para a Alemanha, não sei. No caso da Arabella, todos esses trabalhos sobre a França, que aborda a questão dessas mulheres que vão se organizar aqui na Europa para lutar contra a ditadura e que também reivindicam muito a temática feminista, e que pouco se fala da questão das mulheres negras que podem ter atuado nesses movimentos. A Arabella, ela é, para mim, uma evidência que as mulheres negras estiveram presentes. Então, quando eu conversei com a Arabella, eu perguntei para ela, teve outras mulheres negras? A resposta sempre é a mesma, não. E sim, eu acredito, claro que eu não estou questionando, eu acredito, o ponto de vista da Arabella, então, tudo bem, só que, mais uma vez, eu me pergunto até que ponto, como as mulheres negras anarquistas, eu vou encontrá-las. Eu já encontrei uma, que eu não vou, assim, o nome dela é Edna, mas eu não tenho muita informação ainda. Então, eu estou tentando pesquisar sobre a Edna, e tem uma outra também, um outro nome que me foi citado, também Neide, também que eu ainda estou, assim, procurando informações. Então, eu parti da trajetória da Arabella, mas hoje eu sei que teve mais duas, e eu espero poder encontrar mais 5, 10. Bom, é um número importante para poder visibilizar essas histórias. Outras mulheres, por exemplo, foram para a África, como é o caso da Teresa, que vai lutar na guerrilha da Guiné, depois em Angola.
Então, mais uma vez, como militante política, ela vai se exilar e ela vai buscar, quando ela tem que se exilar porque ela está sendo perseguida, no início dos anos 70, ela fala na sua autobiografia que ela vai procurar um país, né, no qual ela possa se identificar. Eles proporam a Teresa de ir para a Rússia. Só que ela falou, a Rússia não me interessou. Então, essas emergências dos movimentos independentistas na África apareceu como uma oportunidade para que ela, enquanto militante política de esquerda, pudesse lutar pela construção de um mundo socialista no continente que, ainda por cima, é o continente, né, de onde são originários os povos negros. Então, para ela era uma luta pela instauração de um país socialista, mas também uma luta na terra dos seus ancestrais. Então, a Teresa vai para a África, ela vai lutar na guerrilha da Guiné, na Angola, ela vai participar de movimentos extremamente importantes, ela será muito próxima dos presidentes, da elite intelectual desses dois países no período, inclusive ela vai trabalhar no Ministério da Educação em Angola. A Teresa tem uma trajetória muito importante, ela escreveu uma autobiografia e que, né, que foi publicada no Brasil, é muito interessante mesmo. Tem também uma outra historiadora, Flávia Rios, que trabalhou também com a trajetória da Teresa, e que ela é um personagem muito interessante na história do Brasil. A Arabella também depois vai para Moçambique, porque também é outro país que está na luta de independentista e que tem como projeto a instauração de uma sociedade socialista. Ela vai quanto cooperante da revolução, porque nesse período Moçambique ele articulou com vários outros partidos de esquerda de vários outros países para enviar militantes que pudessem trabalhar como, né, nos diversos serviços, nos diversos setores da política moçambicana. Então, a Arabella ela vai como professora de geografia. Então, né, temos na África essa experiência da Teresa e da Arabella. Também estou procurando, estou muito interessada também pelas mulheres negras que poderiam ter ido para a Argélia, mas eu ainda não encontrei nome. Então, todas essas mulheres, elas vão viver de maneira direta ou indireta as experiências da clandestinidade, da prisão e da tortura, e nos anos 80 elas vão integrar os emergentes movimento de mulheres negras a partir de 79, com a lei da anistia. Inclusive, vai ter uma questão muito interessante no Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, que vai ser constituído em 83, e que tem um conflito muito grande, porque esse movimento, esse conselho é o primeiro órgão público de políticas para as mulheres, e que vai aparecer sem nenhuma participação das mulheres negras. E a Teresa, que está voltando da Angola, que já é uma personagem muito conhecida, ela vai intervir de maneira extremamente importante, junto com outra mulher chamada Marta Arruda, e que vão conseguir integrar as mulheres negras depois de muitas lutas. Teve vários, né? Como a gente, nesse período, tem o Gelé 10, o Coletivo das Mulheres Negras de São Paulo, eu estou vendo aqui também o Escritório das Mulheres Negras, mulheres negras que aparece no sul do Brasil, que foi gerenciado pela Dora. Temos vários movimentos aqui. A Santinha também está no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, nós temos vários projetos que vão surgir nos anos 80 e que vão articular essas três temáticas e que vão fazer parte desses emergentes movimentos de mulheres negras. Bom, é isso. Muito obrigada.